Mas você disse que algumas pessoas estão cansadas de olhar olho no olho e a Câmara e o Supremo também estão em uma nova confusão sobre as emendas parlamentares e há mais um elemento nessa disputa. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, não ficou nada feliz com as informações prestadas sobre o uso das emendas parlamentares com saúde. E aí ele deu um novo prazo para o governo, Congresso e também partidos políticos prestarem esclarecimentos. Conta para a gente, o ministro quer mais dados antes de tomar a decisão final? Exatamente, Uribe. Vamos lá. A gente teve aqui acesso a essa decisão do ministro Flávio Dino, em que ele pede, de fato, essas informações, né, ao governo federal, à própria Câmara dos Deputados também, sobre a destinação de emendas para a saúde. Isso foi levado ao ministro Flávio Dino por algumas entidades como Transparência Brasil, que fazem parte desse processo que está aberto há muito tempo no Supremo e que discute justamente formas, né, de dar mais transparência e mais rastreabilidade, à execução desses recursos das emendas parlamentares. E aí a Transparência Brasil e outras entidades informaram ao ministro Flávio Dino sobre uma reportagem que saiu no portal UOL, falando sobre a possível existência de um orçamento secreto da saúde. E a reportagem sugere, né, que haveria a possibilidade de que parlamentares fizessem indicações diretamente ao Ministério da Saúde sobre como e onde deverão ser gastos pelo menos 3 bilhões de do orçamento da pasta da saúde. Isso foi levado ao ministro Flávio Dino porque pode ser que esses recursos estejam sendo usados, então, como um meio de desviar, né? E um meio, inclusive, de burlar essas decisões que têm sido referendadas no Supremo sobre a necessidade de permitir que a população acompanhe o rastro do dinheiro que, afinal, é público. E aí, isso gerou um mal-estar no Congresso Nacional. Gabriela Prado tem uma matéria no site da CNN sobre isso, Caio Junqueira também trouxe essa análise, né, de que isso pode azedar um pouco a relação ali, da correlação de força entre os poderes, na verdade, pode acabar, inclusive, impactando a evolução das discussões sobre as alternativas ao aumento do IOF, um pacote de medidas que é fundamental e é considerado para o governo, né, é considerado a prioridade para o Palácio do Planalto neste momento. Mas o ministro Flávio Dino, ele ainda nem entrou no mérito sobre, a validade ou não dessas emendas ali do Ministério da Saúde. Ele pediu essas informações, é um rito que precisa ser cumprido, é algo completamente habitual ali, faz parte da praxe, quando o Supremo é provocado com algum pedido, alguma informação, e uma informação que aparenta ser bastante grave, é preciso, né, tomar pé do que está acontecendo, pegar mais dados, né, obter mais dados para que o ministro Flávio Dino possa ter mais embasamento para tomar a sua decisão. Tem uma questão técnica aí, Uribe, Tainá, que é a seguinte: essas emendas, elas teriam uma rubrica ali no orçamento que não seria a mesma ali das RP8 e as RP9, né, das emendas que eram as emendas de relator, por exemplo. E aí esse tipo de emenda não estaria no escopo dessa ação que é relatada pelo ministro Flávio Dino. Talvez fosse o caso, né, talvez seja o caso de abrir uma nova frente aí de apuração a esse respeito, mas de qualquer maneira isso não foi tratado pelo ministro nesse momento, ele não fez nenhum juízo sobre a legalidade ou não dessas emendas, mas pediu mais informações para quem é de direito, né, para quem tem as informações para poder tomar então essa decisão sobre a suspensão ou não desse esquema, né, que tem sido chamado de orçamento secreto da saúde.